Já imaginou o pavor de ser cremado vivo? Muita gente comentou no último vídeo que prefere o fogo para não ser comido por bichos, mas morre de medo de acordar lá dentro. Calma, a biologia garante que isso é impossível. Hoje, você vai entender a biologia por trás da tampa da fornalha. Quando o corpo é introduzido numa câmara de cremação, as temperaturas sobem drasticamente, podendo atingir entre 800 e 1000 graus Celsius. Esse nível de calor é muito superior ao de incêndios comuns e é suficiente para provocar rápidas transformações físicas e químicas nos tecidos do corpo. Nesta fase, os tecidos moles como pele, músculos, órgãos e gordura são os primeiros a reagir. Nosso corpo é composto em média por cerca de 60% de água. Dentro das células, a água é essencial para manter proteínas, enzimas e membranas funcionando. Porém, sob calor extremo, essa água evapora rapidamente. As células perdem volume, as membranas celulares se rompem e as proteínas começam a sofrer desnaturação, um processo no qual perdem sua forma tridimensional e deixam de funcionar. Proteínas são estruturas extremamente sensíveis à temperatura. Elas funcionam como máquinas microscópicas responsáveis por praticamente todas as atividades do corpo. Quando expostas a altas temperaturas, suas estruturas se dobram incorretamente ou se quebram, levando à destruição completa das células. A gordura corporal também desempenha um papel importante nesse processo. Ela sofre fusão e combustão, funcionando como combustível adicional dentro da câmara. Esse processo ajuda a manter a temperatura elevada e contribui para a rápida redução dos tecidos moles. Com a destruição progressiva dos tecidos, o esqueleto começa a ficar exposto. Esse processo pode ocorrer em menos de 1 hora, dependendo das condições e da composição corporal. Restam então os ossos, a estrutura que sustenta o corpo durante toda a vida. Os ossos não são apenas blocos rígidos de minerais. Eles são tecidos vivos, irrigados por vasos sanguíneos e constantemente remodelados por células especializadas chamadas osteoblastos e osteoclastos. Aproximadamente 1/3 da composição do osso é orgânica, principalmente formada por colágeno tipo 1. O colágeno funciona como uma malha flexível que sustenta os minerais. Ele confere ao osso resistência a impactos, impedindo que se quebre facilmente. É por isso que nossos ossos suportam quedas e impactos sem se fragmentarem como giz. No entanto, o colágeno é altamente sensível ao calor. À medida que a temperatura sobe acima de 300 graus Celsius, suas longas cadeias proteicas começam a se romper. As fibras perdem sua organização e a estrutura interna do osso colapsa. Sem essa rede de suporte, os ossos ficam fracos e quebram fácil. É como tirar o aço do concreto, que fica super vulnerável. Chegamos então à metamorfose mineral, conhecida como calcinação. Após a destruição da parte orgânica, resta principalmente a matriz mineral do osso, formada por cristais de hidroxiapatita, um composto de fosfato de cálcio. Esse mineral é o responsável pela dureza dos ossos. Sob calor contínuo, ocorre a eliminação de toda a umidade restante e a reorganização da estrutura cristalina. Impurezas orgânicas são eliminadas e o material passa por mudanças físicas visíveis. A coloração dos ossos muda gradualmente. Inicialmente escurecem devido à carbonização de resíduos orgânicos e, posteriormente, se tornando branco acinzentados quando ocorre a oxidação completa.
Nesse estágio, os ossos ficam extremamente friáveis, ou seja, secos e quebradiços. Eles já não possuem elasticidade e podem se fragmentar facilmente sob qualquer pressão mecânica. Após esfriar, o que sobra não são cinzas leves como as da madeira, mas pedaços sólidos de osso queimado. Esses fragmentos, junto com qualquer material metálico presente, como próteses ortopédicas, pinos cirúrgicos, implantes dentários ou obturações, são removidos cuidadosamente. Ímãs e separadores mecânicos são utilizados para retirar os metais, garantindo que apenas os restos minerais permaneçam. Esses objetos metálicos contam silenciosamente partes da história médica e da vida da pessoa. Os fragmentos ósseos restantes passam então por um equipamento chamado cremulador. Ele tritura mecanicamente os restos até se transformar em um pó fino e homogêneo. É esse material que é entregue à família. Quimicamente, essas cinzas são compostas principalmente por fosfatos de cálcio, além de sais minerais como sódio e potássio. Elas são praticamente inertes e não oferecem risco biológico. Mas a história não termina na fornalha. O que acontece depois é profundamente cultural e pessoal. As cinzas podem ser enterradas, espalhadas na natureza, guardadas em urnas ou utilizadas em memoriais ecológicos, como recifes artificiais que ajudam na vida marinha. Uma alternativa moderna é a transformação das cinzas em diamantes memoriais. Apesar de os restos cremados conterem pouco carbono, técnicas industriais permitem purificar e complementar o material, submetendo-o a altíssimas pressões e temperaturas que simulam a formação natural dos diamantes nas profundezas da Terra. Após semanas ou meses, se forma um cristal que pode ser lapidado e transformado em joia. Essa etapa final revela como a ciência e a memória se unem para dar novas formas ao legado de quem partiu. A cremação transforma o corpo físico, mas a memória permanece. É um lembrete do ciclo contínuo da matéria. Os elementos que formaram nosso corpo retornam ao ambiente e continuam participando da dinâmica natural do planeta. A cremação é, portanto, muito mais do que um simples ato de queima. É um processo complexo que envolve física, química e biologia, mostrando ao mesmo tempo a resistência e a fragilidade da nossa estrutura biológica diante das forças da natureza. Obrigado por ter assistido. Aqui do lado tem mais vídeos para você continuar maratonando no nosso canal. E agora que você descobriu a verdade completa sobre o que acontece com o corpo humano dentro de um incinerador, eu te pergunto, você escolheria ser cremado ou enterrado? Deixa a sua opinião nos comentários, eu leio todos. Já ia esquecendo, se você gostou desse moletom, visite a loja do canal que tem muita coisa legal. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você ajuda muito o nosso canal a crescer.